O cenário realmente era de guerra, destruição total. Você olhava assim e todas as casas, a grande maioria destelhadas, muita destruição. E basicamente a nossa missão a partir daí foi ajudar na reestruturação do país. Liberação de estradas, de vias de comunicação, ajuda na distribuição de alimentos. O primeiro impacto foi um sentimento mesmo de tristeza, que você vê as pessoas na rua, o sofrimento, as casas destruídas, as pessoas desorientadas. Logo chegando no Haiti, a tantos quilômetros que chega assim, você já sente o fedor do país, né? Eu fico tentando imaginar como aquelas pessoas conseguem sobreviver naquele ambiente. É muita sujeira, é muito lixo, assim, as condições mínimas não existem. Em 2010, o país realmente foi destruído pelo terremoto. Um terremoto de magnitude 7 que acabou com todas as estruturas de concreto que tinham, principalmente na capital, em Porto Príncipe. A partir de 2010, quando houve o terremoto no Haiti, né, que mais de 200 mil pessoas morreram, a missão da ONU deixou de ser especificamente quase que, digamos assim, de missão de paz e passou a ser quase uma missão de ajuda humanitária. O presidente foi muito corrupto, né? Então ele fugiu para os Estados Unidos. Ele abandonou o país mesmo, abandonou e se exilou nos Estados Unidos. Por isso que o Brasil foi para lá. Aí o que aconteceu, cara? O país ele tinha que ter pelo menos uma das forças para poder tentar colocar e organizar o país. Tipo uma polícia aqui, não tem a polícia? Lá tinha a PNH, que era a Polícia Nacional do Haiti. Então quando o país não tem segurança nas fronteiras, ele vira lixo. Então qualquer um entra e faz o que quer. Então foi isso que aconteceu lá. Eles mandaram os militares embora, porque não tinha mais dinheiro para nada. Aí os ex-militares, para forçar o governo a voltar, o que é que eles fizeram? Começaram a fazer emboscada, que era bem mais treinado que a polícia de lá, e matar policiais. Porque o Haiti estava com uma grave crise interna, a iminência de uma guerra civil, e houve a necessidade de interferência externa, né, no caso tropas da ONU. E aí numa dessas coisas aí, eles tomaram a casa do presidente, os ex-militares. A participação das Forças Armadas brasileiras no Haiti é importantíssima. Primeiro porque eles estão ali como uma força de pacificação. O país vivia um problema seríssimo interno de segurança e eles conseguiram transformar o país num país estabilizado. Eles estabilizaram o Haiti. Nós presenciamos algumas crianças se alimentando com um bolo que eles fazem lá, um biscoito, que é feito com terra, né, barro e óleo. É uma situação assim, é desumano você ver aquilo. Fizemos muita ação social também, muitas ações sociais, né, tipo de limpeza higiênica, tipo raspar a cabeça do pessoal lá, porque o pessoal era não tomava banho, não tinha água, não tinha nada lá, então criava várias feridas, né, na cabeça. Aí a gente raspava a cabeça deles, aí ia para outra barraca tomar o conhecimento médico, né, o atendimento médico. Além da parte que é a parte de pacificação, a parte de engenharia, a parte de infraestrutura, ela teve um progresso muito grande, por quê? Por causa dessa atuação da Força Armada Brasileira. Fizemos o que foi possível fazer no tempo que lá estivemos, né? Nós tivemos algumas tropas que foram conosco, era de engenharia, especializadas nessa parte de construção, né, de pontes, estradas. Mas você via que a infraestrutura do país já estava com viés de melhora. Eu estava deitado num colchão, num saco de dormir, em uma barraca dentro do QG do Exército. E aí alguém puxou esse meu saco, mas me puxou com muita força para me levantar, né? E eu simplesmente achei que era uma brincadeira e continuei dormindo. Novamente essa pessoa veio e sacudiu esse meu saco. E aí eu fiquei chateado, mas o sono era mais forte. Mas daí eu ouvi um grito de um amigo meu chamado Ailton de Freitas falando: corre, corre, é terremoto. Aí eu percebi que quem estava puxando o saco não era uma pessoa, mas aquele saco estava balançando porque naquele momento que eu estava dormindo, o terremoto estava balançando a barraca. Entendi como é que seria a realidade de uma pessoa que estava morando dentro de uma casa, que o terremoto sacudiu, ela estava dormindo e ela não teve a sagacidade de sair do local na hora.
e acabou sendo morta por causa do desmoronamento da estrutura. A natureza testa a vontade de viver dos haitianos. Foram 2 a 3 dias de negociação, de planejamentos, de dormir em cima de laje, de dormir em cantos que você nem imagina, que eu não posso falar aqui. Foi nossa primeira missão. Fizemos de tudo para eles pensarem que a gente ia entrar pelo local. Então a gente colocou dinamite na parede, né? Aí explodimos o muro. Eles estavam lá dentro em trincheiras, armados. Eles achavam que a gente ia para aquele local. Só que ali foi só para despistar, porque a gente entrou pela frente mesmo, com o carro blindado, entendeu? O carro arrombando o portão e a gente a pé. Eu era comandante de esquadra de tiro, eu estava bem à frente. E a gente foi apaziguando a situação, tipo, prendendo os caras que estavam na trincheira, armados de fuzis, cara de 762. O exército brasileiro, ele não é tido, pelo menos a impressão que eu tive, ele não é tido como um exército invasor. Então, a relação que eles têm com os haitianos é uma relação de proximidade, não diria de amizade, mas de uma proximidade. Os brasileiros não, os brasileiros já tinham mais um pouco de conversa, tinha mais aquela parte, aquele jeitinho brasileiro, né? Que a gente conseguia fazer várias missões, às vezes sem dar um único tiro. Então isso foi o marcante do Brasil lá. Foi você cumprir a missão sem dar um único tiro, às vezes, entendeu? De forma geral, nós fomos muito bem recebidos. Não havia, assim, um clima de animosidade de forma alguma, tá? Onde nós fomos, inclusive por ocasião do furacão, onde chegávamos e falávamos que éramos brasileiros e tudo mais, aí as crianças, o pessoal tinha de uma forma geral, dizia, o Brasil, coisa de futebol, né? Neymar, Ronaldinho, aquela coisa toda. Existe uma foto que são 2 soldados, um rindo do outro, e o soldado está com o haitiano no colo. Esse soldado ensinou o hino do Flamengo para o haitiano. E eles estão cantando, a criança haitiana cantando o hino do Flamengo junto com o soldado. E eles dois estão brincando com o segundo soldado, esse soldado é vascaíno. Então você vê o grau de intimidade que tem o soldado brasileiro ali no Haiti. E de forma geral, assim, nós percebemos que havia um certo respeito, né, uma consideração grande pelo Brasil e uma sensação assim, de amizade. Você vê que existe uma entrega do soldado numa relação que é uma relação mais próxima com o haitiano. Isso é um processo que você não vê com os outros exércitos que estão lá. Apesar de tudo, por incrível que pareça, o haitiano é um povo feliz.